Bem-vindos ao nosso novo vídeo. Hoje preparamos mais um tópico interessante para vocês. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar seu feedback, sua opinião é importante para nós. Então, não percam mais tempo, e vamos começar o vídeo. O salão estava decorado com luzes douradas e flores brancas, o tipo de lugar onde as pessoas sorriem mais para as câmeras do que umas para as outras. Mateus ajeitou o colarinho da camisa simples que usava e respirou fundo. Ele não queria estar ali, mas o convite para o casamento do primo havia chegado com um bilhete manuscrito da tia Rosa. Você faz parte da família, sempre fez. Era difícil ignorar aquilo, mesmo depois de tudo. Ele caminhou entre as mesas, cumprimentando alguns rostos conhecidos com um sorriso tímido. A maioria das pessoas nem lembrava mais dele. Havia anos desde que ele tinha aparecido em um evento familiar. Não era apenas por causa do trabalho como garçom, mas pelo que aquilo representava, um lembrete de tudo o que ele não foi, aos olhos deles. A música baixou e os noivos entraram. Aplausos, brindes, discursos, e então, a voz dela. Vanessa. Ela estava deslumbrante, como sempre. Vestido justo, maquiagem impecável, postura elegante. Tudo nela exalava sucesso. E frieza. Mateus? Disse ela, olhando-o de cima a baixo com um sorriso cínico. Nossa, você ainda está servindo mesas? A pergunta, feita em voz alta, ecoou no círculo de convidados ao redor. Algumas pessoas riram, outras fingiram não ouvir. Mateus congelou por um segundo, como se tivesse levado um tapa invisível. Mas logo sorriu de leve e respondeu. Não hoje. Hoje eu vim só como convidado. Que bom, disse ela erguendo a taça. Achei que estivesse trabalhando. Mateus não respondeu. Seu coração batia forte no peito, mas seu rosto permanecia sereno. Já esperava algo assim. Vanessa sempre soube como atingir seus pontos fracos. Ela não precisava gritar, nem ofender diretamente, bastava aquele tom, aquele olhar de desprezo disfarçado de brincadeira. Ele se afastou, foi até uma das mesas do fundo e se sentou sozinho. Olhou ao redor, observando como todos pareciam encaixados em algum papel. Os ricos, os bonitos, os bem-sucedidos. E ele, o garçom da família, o irmão esquecido. Mas o que Vanessa não sabia, o que ninguém ali sabia, é que por trás da simplicidade de sua roupa e da ausência nas redes sociais, Mateus havia construído algo. Algo que exigiu noites em claro, anos de esforço, fracassos silenciosos e recomeços solitários. Ele havia se calado por muito tempo. E talvez por isso mesmo, tivesse conseguido ir tão longe. Ele pensou em ir embora. Mas algo dentro dele disse para ficar. Não por orgulho. Não por revanche. Mas porque, de alguma forma, aquele momento era necessário. A ferida estava aberta há anos, e só poderia cicatrizar com a verdade, e o tempo certo para revelá-la. Mais tarde naquela noite, enquanto os convidados dançavam e bebiam, Mateus saiu do salão e foi até o estacionamento. Sentou-se no banco do carro velho que usava e ligou o celular. Havia recebido um e-mail poucas horas antes, mas ainda não tinha aberto. Era da equipe jurídica de sua empresa. O assunto: confirmação da assinatura de um contrato milionário com uma multinacional francesa. Ele sorriu. Era irônico. Justo hoje. Justo depois de ser humilhado mais uma vez. Olhou para o salão à distância, as luzes tremulando como se fizessem parte de outro mundo. Um mundo onde ele nunca foi bem-vindo, mas que agora, sem saber, estava prestes a depender dele. Sim, ainda havia feridas. Mas agora ele também tinha poder. Não para revidar com ódio, mas para escolher como responder. E essa escolha faria toda a diferença. Mateus acordou cedo no dia seguinte. O sol mal havia tocado a janela do pequeno apartamento que alugava, mas ele já estava sentado à frente do computador, com uma xícara de café preto e a mente focada. A humilhação da noite anterior ainda pulsava na memória, mas não como dor, e sim como combustível. Ele abriu os gráficos de desempenho da sua startup,
Ecovias Inteligentes, uma empresa especializada em soluções de logística sustentável para grandes empresas. Começara como uma ideia solitária, fruto de observações feitas enquanto servia em diferentes restaurantes e ouvia empresários reclamando da lentidão nos transportes e da pressão por soluções verdes. Nos últimos meses, a Ecovias havia se transformado em algo muito maior. Contratos com empresas menores haviam provado que o modelo era eficaz, e agora, uma gigante europeia estava prestes a oficializar uma parceria para atuação em território brasileiro. Mateus ainda não havia contado a ninguém da família. Não por orgulho, mas porque aprendeu, à força, que o silêncio é um aliado poderoso. Enquanto digitava um relatório, recebeu uma notificação de transferência bancária. Era o primeiro adiantamento do contrato europeu, reais 1,2 milhão. A tela piscava com os números, mas ele não sorriu. Apenas respirou fundo. Para ele, sucesso não era ostentação, era independência, respeito próprio, liberdade. Em outro ponto da cidade, Vanessa estava sentada sozinha na cozinha do luxuoso apartamento onde antes morava com o marido. As paredes frias refletiam o silêncio. A separação tinha sido discreta, quase escondida da sociedade. Mas o preço estava sendo alto. Os processos judiciais avançavam, as contas se acumulavam, e a fachada de vida perfeita começava a desmoronar. Ela ligou o celular e rolou as redes sociais. Entre fotos maquiadas e frases motivacionais, sentia-se cada vez mais distante de tudo aquilo. Suas amizades eram superficiais, seu trabalho na área de marketing de cosméticos estava instável, e os diretores cobravam resultados que ela já não conseguia entregar. Naquela manhã recebeu um aviso: ou a empresa fechava um novo contrato até o fim do mês, ou cortes aconteceriam, começando pelo setor dela. Desesperada, pegou uma pasta de propostas e começou a estudar empresas emergentes no setor de logística. E então, um nome saltou aos olhos: Ecovias Inteligentes. Nunca ouvi falar, murmurou. Curiosa, clicou no site. O layout era limpo, moderno, profissional. Os números de impacto ambiental positivo eram impressionantes. A empresa parecia pequena, mas em expansão acelerada. Ao descer até a aba sobre, ela sentiu o coração parar por um segundo. Fundador, Matias Oliveira. Ela clicou na foto. Lá estava ele, o mesmo homem que ela zombou no casamento, mas agora de terno, com olhar firme e postura confiante. A descrição era clara: empreendedor premiado em um evento europeu de startups ecológicas. Matérias em sites internacionais. Entrevistas. O mundo dela girou. Ela largou o celular sobre a mesa e levou as mãos ao rosto. A mesma pessoa que ela ridicularizou era agora a única chance concreta de manter o emprego, e talvez a própria reputação. No mesmo dia, ela tentou contato por e-mail. Depois por mensagem. Sem resposta. Foi só ao entardecer que o celular de Mateus vibrou. Era uma notificação de mensagem. Precisamos conversar. É urgente. Vanessa. Ele olhou fixamente para a tela. Por um momento pensou em ignorar. Mas decidiu responder com uma única linha. Amanhã 10 horas. Café Mirante. Não se atrase. Na manhã seguinte, sentados frente a frente em um café com vista para a cidade, o clima era tenso. Vanessa parecia menor do que antes, não fisicamente, mas emocionalmente. Seu tom era hesitante, e os olhos evitavam contato direto. Mateus, eu não sabia. Eu te devo desculpas, disse ela sem jeito. Você não me deve desculpas. Deve a si mesma, respondeu ele firme. O problema nunca foi eu ser garçom. O problema foi você achar que isso te tornava melhor. Vanessa ficou em silêncio. Você quer fechar um contrato. E eu posso ajudar, continuou ele. Mas quero deixar algo claro. Meu trabalho não precisa de aprovação da nossa família, e muito menos da sua validação. Ela assentiu, com um leve rubor de vergonha. Eu entendo. E estou disposta a ouvir sua proposta. Mateus sorriu pela primeira vez em muito tempo.
O jogo havia mudado. Mas ele não queria vingança, queria respeito. Vanessa saiu do café Mirante com a cabeça cheia. O encontro com Matheus havia sido cordial, mas frio. Ela sentia o peso da vergonha que não podia apagar com pedidos de desculpas vazios. Pela primeira vez, ela enxergava o irmão como alguém maior do que sua arrogância tinha permitido ver. Ao chegar no escritório da empresa onde trabalhava como gerente de marketing, tudo parecia mais cinza, mais frágil. Seu chefe a chamou na sala de vidro. E então? Conseguiu a confirmação do contrato com a Ecovias? Vanessa Resperu Fundo. Ainda estamos em negociação. Mas é promissor. Isso precisa fechar até sexta. Essa parceria pode salvar nossa unidade no Brasil, disse ele com tom seco. Não me decepcione. Ela saiu da sala com os joelhos fracos. Pela primeira vez, seu emprego dependia de algo que ela não controlava, e alguém que ela desprezou. Do outro lado da cidade, Matheus se reunia com seu sócio e consultores jurídicos. Ele havia pensado muito desde o encontro com a irmã. Não sentia ódio, mas também não queria facilitar. Ela quer o contrato, disse Matheus. Mas eu não quero apenas fornecer um serviço. Quero enviar uma mensagem. Vai usar isso para se vingar? Perguntou Leandro, seu sócio. Não. Não é vingança. É clareza. Quero que ela saiba quem eu sou agora. E o que isso custou. 2 dias depois, Vanessa recebeu uma ligação de um assistente da Ecovias. A reunião final será na sede da empresa, amanhã às 14 horas. O senhor Matheus estará presente. Ela se arrumou como se fosse para uma entrevista de emprego, elegante e profissional, mas desta vez sem a habitual maquiagem pesada. Queria estar autêntica. Ao chegar na sede da empresa, um prédio moderno e sustentável no centro financeiro da cidade, Vanessa sentiu-se pequena. Foi recebida com cordialidade e encaminhada à sala de reuniões. Matheus entrou com passo calmo, acompanhado por sua equipe. Vestia um terno sob medida, sem ostentação, mas com presença. Vanessa se levantou imediatamente. Boa tarde, Matias. Boa tarde. Vamos direto ao ponto. Durante a reunião, ele apresentou dados, estratégias e condições contratuais. Vanessa ouvia em silêncio, impressionada. Ele falava com segurança, como alguém que construiu cada parte daquele império com as próprias mãos. Após a apresentação, Matheus pausou. Antes de prosseguirmos, quero esclarecer algo, Vanessa. Ela assentiu, tensa. Por muito tempo me envergonhei de quem eu era. De server mesas. De carregar pratos enquanto vocês riam em jantares de família. Mas hoje, eu entendo que cada passo me trouxe até aqui. Ele olhou fixamente nos olhos dela. Você me julgou por trabalhar duro. E agora, o seu trabalho depende do meu. O silêncio na sala era cortante. Vanessa apertou as mãos sob a mesa. Eu sei, respondeu com a voz embargada. E não tenho como mudar o passado. Mas estou disposta a construir algo novo, se você me permitir. Matheus se levantou e andou até a janela. Eu não quero que você me admire. Só quero que me respeite. E que respeite todos os Matheus que ainda estão servindo mesa, enquanto sonham com algo maior. Ele se virou. O contrato será assinado. Mas sob uma condição. Você será a responsável direta pela integração entre nossas equipes. Vai trabalhar comigo. Vanessa arregalou os olhos. Você quer que eu trabalhe sob sua supervisão? Não sob. Ao lado. Mas vai começar do zero, como todos aqui. Sem privilégios. Se quiser provar seu valor, terá a chance. Ela hesitou por um instante. O orgulho gritou. Mas a consciência sussurrou. Eu aceito. Matheus estendeu a mão. Pela primeira vez, ela apertou com humildade. No elevador, a caminho da saída, Vanessa olhou seu reflexo nas portas de aço inox. Era a mesma mulher, mas algo dentro dela estava diferente.
Ela sentia, pela primeira vez em anos, que talvez houvesse mais dignidade em aprender do que fingir que já sabia tudo. A verdade queimava. Mas era essa verdade que começava a libertá-la. Vanessa chegou no primeiro dia à sede da Ecovias com o coração apertado e o ego ferido. Nunca pensou que aceitaria trabalhar na empresa do irmão. Ainda mais sob os olhares atentos de todos que, sabidamente, a viam como a irmã arrogante do dono. Mas ali estava ela, vestindo uma camisa social azul clara, sapatos discretos e com o crachá pendurado no pescoço. Vanessa Oliveira, analista de integração corporativa. Logo na recepção, foi recebida por uma jovem chamada Camila, coordenadora de RH. Bem-vinda, Vanessa. Vamos começar com o tour pela empresa, e depois você participará da integração com os novos contratados. Vanessa não esboçou resistência. Sabia que ali, status social ou sobrenome não abririam portas, o que de certa forma era libertador. Pela primeira vez, ela sentia que teria que provar algo não para o mundo, mas para si mesma. A semana passou rápida. Vanessa participou de reuniões técnicas, treinamentos sobre logística sustentável e, principalmente, observou o ambiente de trabalho. A equipe era jovem, diversa e extremamente colaborativa. Não havia disputas de vaidade, mas sim foco em resultados e impacto ambiental real. Matheus, embora fosse o fundador e CEO, agia com simplicidade. Ele tomava café com estagiários, almoçava na mesma mesa que os analistas e, quando falava nas reuniões, não usava palavras difíceis para impressionar. Ele falava como alguém que sabia o que estava dizendo, e por que estava dizendo. Aos poucos, Vanessa foi se aproximando. Certa tarde, ao final de uma reunião de equipe, ela ficou sozinha com ele na sala. Você criou algo incrível, Matheus. De verdade. Obrigado. Mas não fiz sozinho. Tive apoio de gente que acreditou, mesmo quando ninguém mais via valor nisso. E eu, fui uma das que não acreditou, admitiu ela, olhando para o chão. Eu te julguei por trabalhar duro. Por não se encaixar no padrão da nossa família. Matias Resperu Fundo. Você não foi a única. Mas foi quem mais doeu. Ela assentiu em silêncio. Olha, Vanessa, eu não te trouxe aqui para te humilhar ou para te testar. Eu só achei que, talvez fosse a hora de recomeçarmos. Ela ergueu os olhos. Pela primeira vez viu no irmão um homem sereno, mas ferido, que escolheu o perdão, mesmo podendo alimentar o rancor. Você me dá essa chance? Quem dá ou tira a chance aqui é o trabalho. Mas sim. Eu quero tentar. Na semana seguinte, Vanessa mergulhou de vez nos processos. Começou a entender a complexidade do modelo de distribuição ecológica, ajudou a desenhar estratégias de marketing mais humanas, e começou a ganhar o respeito da equipe, não por seu sobrenome, mas por seu esforço. Certo dia, Matheus entrou em sua sala com um convite elegante nas mãos. O que é isso? Perguntou ela, curiosa. Nosso evento de apresentação da nova sede internacional em Lisboa. O contrato com os franceses finalmente foi assinado. Vai ser uma cerimônia importante, com investidores e imprensa. E você quer que eu vá? Não só isso. Quero que você apresente o projeto de expansão. Foi você quem ajudou a alinhar a comunicação final. Ninguém melhor para isso. Vanessa ficou em silêncio por alguns segundos. Aquilo não era só um convite. Era um sinal claro de confiança. Você tem certeza? Tenho. Porque agora você sabe o que significa servir. E só quem entende isso pode liderar. Ela sorriu. Um sorriso sincero, leve, sem soberba. No avião para Lisboa, dias depois, Vanessa olhava pela janela com os olhos marejados. Não era só uma viagem de trabalho. Era o encerramento de um ciclo, e o início de outro. Ela lembrava da frase cruel que dissera meses antes: "Você ainda é garçom?" Agora, sentada ao lado do irmão, ela sabia a resposta. Sim. Ele ainda era garçom. Mas não de pratos, e sim de oportunidades, de dignidade, de transformação. E ela, finalmente, havia aprendido a servir também.
O salão em Lisboa estava lotado. Investidores, representantes de ONGs ambientais, empresários europeus e jornalistas se espalhavam por todo o espaço moderno e minimalista. Bandeiras do Brasil e de Portugal tremulavam discretamente nos cantos do palco, onde a logo da Ecovias Inteligentes brilhava em tons verdes e dourados. Vanessa ajeitou o microfone no paletó e respirou fundo nos bastidores. Ao seu lado, Matheus, vestindo um blazer cinza claro e expressão calma, segurava um tablet com os últimos dados da empresa. Ele virou-se para a irmã. Pronta? Ela assentiu, mas antes de subir ao palco, segurou a mão dele com delicadeza. Matheus, obrigada. Por tudo. Não me agradeça. Você mereceu esse momento. E trabalhou por ele. Os holofotes se acenderam. Vanessa caminhou até o centro do palco, diante de uma plateia atenta. Pela primeira vez na vida, ela falaria publicamente não como a filha bem-sucedida da família, nem como a executiva de marketing. Hoje, ela era alguém que havia falhado, aprendido e se reconstruído. Boa noite a todos, começou ela com voz firme. Quando entrei na Ecovias, entrei carregando mais do que minha experiência profissional. Entrei carregando uma arrogância construída ao longo de anos, baseada em aparências e status. E fui desconstruída, pelo trabalho, pela humildade, pela verdade. Alguns sorrisos discretos na plateia mostravam empatia. Vanessa continuou. Hoje, tenho orgulho de apresentar não apenas o projeto de expansão internacional da Ecovias, mas também de representar uma empresa que entende que servir não é um sinal de fraqueza, é um sinal de grandeza. Ela então passou a palavra a Matheus, que subiu sob aplausos respeitosos. Boa noite, disse ele simples. Muitos aqui me conhecem como CEO e fundador da Ecovias. Mas há alguns anos, eu era só o garçom invisível nos cantos de restaurantes caros. E não me envergonho disso. Aquilo me ensinou a observar, escutar e, principalmente, a sonhar. Houve silêncio. Todos estavam atentos. Aprendi que o que você faz não define quem você é. O mundo, muitas vezes, te julga pela superfície. Mas a força real está na persistência silenciosa, na dignidade do trabalho e na coragem de não se render. Aplausos começaram a surgir espontaneamente. Quando minha irmã me perguntou, anos atrás, se eu ainda era garçom, eu congelei. Mas hoje eu posso responder com orgulho: sim. Eu ainda sirvo. Sirvo um propósito. Sirvo minha equipe. Sirvo meu país com inovação. E isso é a maior honra que posso ter. O auditório levantou-se em pé. Aplaudiram não apenas o empresário bem-sucedido, mas o homem que havia perdoado, reerguido a si mesmo e estendido a mão àqueles que o haviam desprezado. Naquela noite, durante o jantar de gala, Vanessa caminhava entre as mesas com uma leveza que há muito não sentia. Pessoas a parabenizavam pela apresentação, mas os elogios agora não inflavam o ego, apenas aqueciam o coração. Ela foi até a varanda do salão, onde Matheus observava a vista noturna de Lisboa, iluminada por milhares de pontos dourados. Consegui te ver de verdade hoje, disse ela aproximando-se. E o que viu? Alguém que nunca deixou de servir. Mas agora, não serve por obrigação. Serve porque entende o valor disso. E você? Eu aprendi que às vezes é preciso ser quebrada para se reconstruir com mais verdade. Talvez eu nunca tivesse aprendido isso se não tivesse te perdido primeiro. Matheus sorriu de leve. Nós dois crescemos. Mas crescemos juntos, mesmo quando parecia que estávamos em direções opostas. Vanessa tirou algo da bolsa. Era uma pequena caixa. O que é isso? Perguntou ele. Ela abriu. Dentro, havia uma chave simbólica em ouro branco, com o logotipo da Ecovias gravado. É o símbolo da nossa nova sede internacional. Mas, para mim, representa mais do que isso. Representa o acesso que você criou para tantos, inclusive para mim. Entregar isso a você esta noite é a forma de dizer: você não precisa mais se explicar. O mundo já sabe quem você é. Ela estendeu a chave. Matheus a pegou, emocionado.
Obrigado, irmã. Sempre. Irmão. Naquele momento, não havia ressentimento. Nem orgulho ferido. Apenas duas pessoas que finalmente se reconheceram, não pelo que aparentavam ser, mas por tudo o que haviam se tornado. E assim, em silêncio, ele serviu mais uma vez, e foi servido também com amor, respeito e redenção.